A Bruxa do Cerrado. A vastidão do cerrado goiano escondia segredos sombrios, histórias antigas que os mais velhos sussurravam entre eles, mas que eram logo ignoradas pelas gerações mais jovens. No entanto, em uma fazenda isolada nos arredores de Morrinhos, uma presença antiga começava a se manifestar novamente, trazendo com ela um rastro de desgraça e maldição. A Bruxa do Cerrado, esquecida por décadas, havia retornado. As terras, que antes eram férteis e prósperas, começaram a mudar. As colheitas murchavam inexplicavelmente. Os campos outrora verdes agora pareciam mortos, como se a vida fosse sugada do solo. Animais adoeciam sem motivo aparente, e os fazendeiros começaram a sussurrar sobre um mal que espreitava durante a noite, algo que se movia entre as árvores retorcidas do cerrado, escondendo-se nas sombras. Nas noites sem lua, o vento carregava consigo um cheiro de podridão e feitiço. Os moradores da fazenda ouviam cânticos distantes, vozes que pareciam vir do próprio vento, sussurrando maldições antigas em uma língua desconhecida. Os mais supersticiosos falavam sobre a bruxa, uma figura lendária que há séculos havia sido banida da terra, mas que agora buscava vingança contra todos que ousavam trabalhar o solo que um dia lhe pertencera. Certa manhã, os primeiros sinais de que algo terrível estava para acontecer surgiram. Um dos fazendeiros encontrou um círculo de pedras no meio de seu campo, coberto por símbolos estranhos. Animais estavam mortos ao redor, dispostos de maneira ritualística, seus corpos secos como se todo o sangue tivesse sido drenado. O pavor tomou conta de todos que testemunharam a cena, e logo o medo se espalhou pela fazenda. Ao cair da noite, a verdadeira escuridão tomou conta do lugar. A lua estava oculta por uma névoa densa e as estrelas pareciam ter desaparecido. O ar, antes quente e seco, tornara-se frio e denso, como se a própria atmosfera estivesse sendo sugada por algo maligno. Era como se o próprio cerrado tivesse parado de respirar, esperando o inevitável. Foi então que ela apareceu. Nas profundezas do campo, uma figura encurvada, coberta por trapos que se misturavam ao cerrado, começou a andar lentamente em direção às casas. Seus passos eram leves, quase como se flutuasse sobre o solo morto. Seu rosto estava oculto por um capuz rasgado, mas seus olhos brilhavam com um verde profundo e sobrenatural, como se carregasse toda a fúria do cerrado em seu olhar. A bruxa não precisava se apressar. Seus rituais já haviam começado há muito tempo, e agora ela apenas colhia o fruto de sua maldição. Com um gesto de sua mão esquelética, o vento soprou mais forte, levando consigo folhas secas e poeira. As portas das casas tremiam, e os moradores começaram a sentir uma presença sufocante, uma pressão que fazia seus corações acelerarem e seus corpos tremerem de medo. Logo, um por um, os fazendeiros começaram a cair doentes. Suas peles ressecavam, como se a vida estivesse sendo drenada de seus corpos, e seus olhos ficavam opacos, refletindo o desespero que sentiam por dentro. Os médicos da cidade não conseguiam explicar a doença que se espalhava, mas os mais antigos sabiam. Era a maldição da bruxa. Ela se alimentava da vida dos que ali viviam, sugando suas energias para realizar seus rituais sombrios e fortalecer seu poder. As colheitas continuavam a morrer, os animais desapareciam misteriosamente, e os cânticos sombrios nunca cessavam. O cerrado, antes vivo e pulsante, agora parecia um campo de morte, um território controlado por uma entidade vingativa. Alguns tentaram fugir, mas a maldição os seguia. Outros buscavam rezar, mas a fé era uma arma inútil contra o mal antigo que se erguia do solo. A cada noite, a bruxa se tornava mais poderosa, até que restou apenas a escuridão. Morrinhos, uma vez uma terra próspera,
Agora era uma sombra do que havia sido, amaldiçoada para sempre pela bruxa do cerrado. E os ventos, ao passar pelas árvores secas, ainda carregavam os sussurros da bruxa, lembrando a todos que o mal nunca realmente se foi.